Provérbios 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você confie no Senhor. A você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que corre o risco de perder até a cama que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Nas palmas. Poder se esperarmos do Senhor, confiarmos no Senhor. A poder se esperarmos do Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Nunca desiste, não se cansa dos
a poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, a poder se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Oh, tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, nunca desistiu, não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforta no Senhor, coloca-nos sob tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, nunca desiste, não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforta no Senhor, coloca-nos sob. Vamos declarar: tu és o nosso eterno Deus, tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, nunca desistes, não se cansas. Dos fracos é o defensor, conforta no Senhor, coloca-nos sob tuas asas. Aleluia, Senhor, obrigado. Por isso podemos depositar em Ti toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, tudo no nosso Deus infalível, o Deus eterno, santo e incomparável. Em Ti, Senhor, nós queremos depositar e construir toda a nossa vida, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que planejamos, ó Pai, que o Senhor seja a nossa base e fundamento. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Senhor, Tu és santo, incomparável, digno dessa canção, só Tu és, Senhor, só Tu, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor, digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, completamente Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus,
só tu és Jesus. Digno da minha vida, só tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Somente no Senhor a nossa confiança, nossos planos, somente no Senhor, soberano sobre nossa vida, sobre os nossos planos, sobre o nosso ser. Cantamos assim a Ele nessa manhã. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, Senhor, firme fundamento, Deus. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Tu és santo, Senhor, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do teu amor. Eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu firme fundamento, Deus. Eu vou confiar somente em ti, não vou, se eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou Confiar somente em ti, não vou ser. Essa é a nossa oração nessa manhã, ó Pai. Depositar em ti todos os nossos sonhos e projetos, não orando para que o Senhor cumpra aquilo que nós planejamos, mas Pai, orando para que o Senhor cumpra em nós aquilo que o Senhor planeja. Sim, Senhor, dá-nos maturidade para que possamos orar, para que o Senhor nos use para os seus propósitos e planos, mesmo que para isso alguns dos nossos pessoais sejam frustrados, ó Pai.
porque queremos construir a nossa vida em Ti, nos Seus planos e propósitos, nos Seus projetos, naquilo que o Senhor designou. Por isso nessa manhã nós cantamos que construiremos no Senhor, e somente no Senhor, ó Pai, não em nós mesmos, não em nossas famílias ou amigos, mas no Senhor a nossa confiança nunca é frustrada. No Senhor a nossa confiança nunca é frustrada, porque o Senhor é a rocha que não se abala, o firme fundamento. E a Ti também nessa manhã nós apresentamos nossas orações, ó Pai, apresentamos os nossos pedidos, porque senão a Ti a quem poderíamos apresentar, ó Deus? Apresentamos os nossos familiares, nossos amigos que se encontram enfermos nessa semana. Apresentamos, ó Pai, nossos familiares que estão internados, que passam por momentos de dificuldade na saúde, seja por essa doença que assola o mundo ou por outras. Pai, nós Te clamamos por misericórdia, ó Pai, que a Tua cura alcance a vida de cada um deles, para que o Seu nome seja glorificado e possamos declarar que o Senhor é quem curou, o Senhor é quem restaurou. Pai, tenha misericórdia. Nós apresentamos a Ti nessa manhã a vida de todos os amigos, familiares, ó Pai. Te pedimos, dê força, dê sabedoria, dê consolo. Te oramos nessa manhã, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus que está assentado em um alto e sublime trono, mas também se faz acessível às nossas orações, e sabemos que oramos a um Deus vivo, que faz. A Ti nessa manhã nós oramos, ó Pai, a Ti nessa manhã nós oramos e cantaremos que em Ti, somente em Ti a nossa vida e confiança, somente em Ti os nossos planos e projetos, somente em Ti. Vamos declarar isso. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és o meu firme fundamento, Deus. Sim, eu vou confiar somente no Senhor. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Aplauda ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Senhor. Aleluia. Aleluia, podei vos assentar no seu lugar nesse momento. Curva a sua cabeça e vamos orar. Comece a orar, comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais, Senhor, do Teu sondar no mais íntimo da minha vida. Comece a orar ao Senhor. Esse é o momento em que nós iremos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um dos momentos mais marcantes da história cristã, em que Jesus, antes de passar por todo sacrifício, antes de ir para a cruz, Ele está com seus discípulos e ali Ele celebra a ceia com seus discípulos.
Paulo, certa vez, ele disse: muitos não estão mais em nosso meio, porque comeram e beberam da ceia indignamente. Então esse é o momento para a gente orar ao Senhor e dizer: Senhor, sonda meu coração, para que não haja nada indigno na minha vida, nada que atrapalhe esse momento de aliança, esse momento de intimidade, esse momento de respeito, esse momento de amor à tua palavra. Comece a orar. Oh, aleluia, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque Tu és Deus grandioso, Tu és Deus misericordioso, Tu és Deus que conhece as nossas vidas. Senhor, e nesse momento, ó Pai, nós te pedimos perdão por nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados cometidos por palavras maledicentes, palavras que murmuramos, palavras que pronunciamos, ó Pai, sem temor algum de Ti. Nos perdoa, ó Pai, por atitudes que tenhamos feito, mesmo sabendo, Senhor, que Tu não se agradava daquelas atitudes. Senhor, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que resistimos ao Teu Espírito, fazendo aquilo que no nosso coração o Teu Espírito estava dizendo para não fazer, e mesmo assim, teimosamente, fizemos, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai, por todas as vezes que Tu nos chamaste para orar e não oramos, por todas as vezes que Tu nos chamaste para jejuar e não jejuamos, por todas as vezes que Tu nos chamaste para Te louvar e nos calamos, Senhor, por todas as vezes que Tu nos chamaste para pregar e calamos, ó Pai, a palavra em nosso coração. Senhor, nós queremos viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã dinâmica no temor do Senhor, e queremos, ó Pai, celebrar a ceia do Senhor com temor e tremor na Tua presença, Senhor, e que as nossas vidas sejam símbolo, sejam influência do reino na vida de todos aqueles que se aproximam de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, dos versos 14 ao 23. Pode abrir no seu aplicativo no celular, pode abrir para quem trouxe a palavra nas mãos também, para que possamos todos ler juntos a palavra de Deus, porque essa palavra gera fé, essa palavra é o que gera aquilo que precisamos nos dias difíceis. Não despreze nenhuma palavra que vem da palavra de Deus, porque é essa palavra que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No verso 14 diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso 19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles que estava para fazer isto. A ceia do Senhor
é um momento em que Jesus, Ele demonstra misericórdia e Ele demonstra juízo. Misericórdia porque ansiosamente Ele estava querendo estar com os outros, e naquele momento de estar com os outros, Ele queria derramar o seu coração em intimidade e dizer: olha, eu estou aqui com vocês e vocês não vão ficar sós, porque dias difíceis para a minha vida estão vindo, mas não temam, vocês não vão ficar sós. Se vocês notaram no texto, Ele fala 2 vezes no cálice. Antes do pão e depois do pão, Ele fala no cálice. E o cálice que contém o suco de uva representa tanto o Espírito Santo quanto o sangue vertido de Jesus na cruz. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos que prestar atenção é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós não podemos esquecer disso. Por isso ele enfatiza 2 vezes o cálice. Não esqueça que o sangue purifica você de todo o pecado. E a palavra do Senhor diz também: enchei-vos do Espírito, que é um símbolo também do vinho. Então, 2 vezes ele fala: enchei-vos do Espírito. E a ceia do Senhor tem relação a você crer no sangue de Jesus e ser cheio do Espírito do Senhor. E entre os 2 momentos do cálice, ele fala sobre o pão. E a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Se você está sem vida, você tem que se lembrar que Jesus é o pão da vida. E toda vez que nos voltamos para Jesus, Ele nos dá vida, Ele nos reanima, Ele nos faz voltar àquilo que antes críamos, que para Ele não importa as circunstâncias, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e é Ele que nos dá paz. A ceia do Senhor é o momento de paz. A ceia do Senhor é o momento em que temos que lembrar que Ele é o pão da vida, que não há vida em outro lugar. As notícias não representam vida. Pessoas que não temem a Deus não representam vida. Mas o ânimo que nós precisamos vem de Jesus, que Ele é vida, Ele é paz, o príncipe da paz. E a ceia do Senhor é sobre a paz, é sobre vida, é sobre viver completamente esta vida até que Ele volte. Até que Ele volte. O inimigo, ele quer nos restringir. O inimigo quer nos colocar medo. O inimigo quer podar os nossos dons, os nossos talentos. Ele quer podar a nossa alegria, o nosso ânimo. Mas, meus queridos, quando a gente toma a ceia do Senhor, é um simbolismo de que o inimigo não tem voz, mas o Senhor fala e o inimigo se cala. O Senhor fala e o mal se vai. O Senhor fala e as circunstâncias mudam. É isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que crer, voltar a ter fé, voltar a ter vida, voltar a ter ânimo. E é essa a palavra do Senhor, quando ceiamos, que não podemos esquecer. Então, nesse momento, eu gostaria que você pegasse o pão e vamos comer do pão. A palavra do Senhor diz que Ele pegou do pão e repartiu entre os seus discípulos. E Ele disse: comei dele todos, porque é o meu corpo partido por vós. Senhor, oramos, ó Pai, nesse momento, por esse pedaço de pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, e que quando comermos, ó Pai, lembremos da unidade. Lembremos, ó Pai, da vida, porque Tu és o pão da vida. Lembremos da paz, que só Tu traz a paz ao nosso coração. E ao comermos, ó Pai, possamos estar em paz contigo, em paz com os outros, em paz na Tua casa, Senhor, em paz em nossos lares, em paz em nossas vidas, para que a nossa alegria, Senhor,
seja plena no Senhor, em nome de Jesus. Comemos todos do pão. Aleluia. E da mesma forma, ele pegou o suco de uva e ele disse: esse é o meu sangue derramado por vós. Nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa derramou seu sangue por nossas vidas. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: bebei todos dele. Esse é o sangue da nova aliança. Senhor, nesse momento abençoamos o suco de uva, símbolo, ó Pai, de vida também, símbolo, ó Pai, do Espírito Santo, símbolo, ó Pai, da Tua vida que está em nós, desde o momento em que o reconhecemos e o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ó Pai, que esse sangue não pare de fluir em nossas vidas, que a Tua presença não saia de nossas vidas, que o temor do Senhor não saia dos nossos corações, das nossas mentes e das nossas ações. Que possamos, ó Pai, viver uma fé única, genuína, e vivamos o reino de Deus nessa terra, fazendo aquilo que honra o Senhor, como filhos do Cordeiro. Bebamos o suco de uva, símbolo do sangue do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, você pode louvar ao Senhor. Mais uma vez você celebra esse momento. Mais uma vez você participa desse momento solene, desse momento glorioso. E um dia, todos juntos na presença do Senhor, faremos na presença do nosso grande Rei. Louvado seja o Senhor. Coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor, declarando que Ele é o centro de tudo, como foi pregado. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Sim, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Declare isso. Sim, Jesus é o centro de todo o meu ser. O meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus.
declarar isso, que em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Essa é nossa oração, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro disso, a igreja. Sim, tu és Senhor. Jesus é o centro disso, a igreja. E nós confiamos nisso, que um dia Ele virá, e como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Aleluia, Jesus, Jesus, eu vou me encontrar com o Senhor. Oh, sim, Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, sem nada se compara, nada se compara ao Senhor. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, aplauda ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia. Pode se sentar, querido. Na cadeira de vocês, e também indo para o momento de dízimos e ofertas, tem dois envelopes, um envelope branco e um envelope amarelo. Todos têm aí? Então, como foi reportado semana passada, estamos em reforma. Aqueles que já são membros ou os que nos visitam, se você olhar aí ao redor, você certamente vai identificar alguns pontos que a gente precisa de reforma. A gente mudou para cá em 2015, muita coisa foi feita de lá até então, mas ainda existem detalhes a ser feitos. Tivemos uma reunião com o pastor Ivene e com os líderes da igreja há 2 semanas para explicar o que seria feito na reforma, quais eram os pontos, e também, como foi explicado na semana passada, agora temos 2 envelopes, porque os irmãos que desejam contribuir com a reforma, o envelope branco vai ser específico para isso. Lembrando que essa é uma chamada para nós membros. No decorrer do culto vão ser apresentadas o que vão ser feitos, quais vão ser as alterações ou os ajustes feitos, quanto precisamos, como estamos, e como toda a transparência que IBP tem, como sempre seguimos, nós entendemos que esse é um chamado do Senhor para nós contribuirmos, mas também não é nada imposto como tudo aqui. Então você que é membro, nós vamos fazer mais para frente alguns comitês explicando o detalhe, mas a primeira fase, é importante que toda a igreja saiba, a primeira fase da reforma é a parte de documentação. Temos os documentos do bombeiro e para ajustar alguns itens dentro do templo, para que fiquemos 100% dentro da conformidade. E esse tipo de conformidade leva tempo e leva dinheiro. Então a primeira fase da reforma é a parte de ajuste. Então, irmãos, vocês que o Senhor colocou no coração e desejam contribuir, nós entendemos que como mordomos do Senhor,
aquilo que recebemos, devemos usar com sabedoria e também dedicar ao Senhor, como tudo que recebemos, como tempo, como talentos e finanças, como mordomos de Deus, tudo que nós temos que usar com sabedoria, também para que o nome dele seja glorificado. Então, você que deseja contribuir com a reforma, o envelope branco vai estar aí, no decorrer das semanas mais detalhes vão ser passados, e o envelope amarelo segue para o dízimo, para outras ofertas, para aquilo que é. Então, nessa manhã, você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, e agora todos os irmãos, quem não veio semana passada, exceto os irmãos da primeira fileira, quem está a partir da segunda consegue ver que na cadeira aí da frente tem um QR Code, certo? Todos conseguem ver aí? Agora a igreja tem uma conta específica aqui em Santo Amaro, então você que já fazia essa contribuição via transferência, via Pix, a gente pede que você só atualize. Aqui no telão tem também os dados, caso você deseja fazer um TED normal, aqui tem agência e conta, ou se quiser fazer um Pix, aqui é o CNPJ da igreja, que já cai na nova conta, e esse QR Code que dá para ler na cadeira. Então, você que já fazia suas contribuições via aplicativo, a gente pede só que você atualize os dados, ou você que agora deseja fazer por mais comodidade via aplicativo e não via dinheiro em espécie, aí na cadeira tem o QR Code. Então, atualizem, e que nós possamos, de fato, ter um coração desprendido e entendendo que o Senhor nos dá, Ele nos dá com responsabilidade de usar para a glória dEle. Estamos num lugar onde temos usado os recursos para a glória de Deus. Missionários estão sustentados, templos são mantidos, os vocacionados, os pastores são mantidos, o nome de Deus tem sido feito grande, também através de nossas finanças, e glória a Deus por isso, porque nós podemos ser parte atuante disso. Então, enquanto a equipe de louvor canta um louvor, eu convido a igreja a se colocar de pé, e aqueles que trouxeram suas contribuições, são nessas caixas aqui da frente, amém? Glória a Deus. A poder se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. A poder se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Senhor, nós oramos a Ti, agradecidos, ó Pai, agradecidos pelo pão que não tem faltado, pelo recurso que o Senhor tem dado, por força para trabalhar. Te agradecemos porque o Senhor abre portas, te agradecemos porque o Senhor provê de onde não imaginamos. Te agradecemos, ó Pai, porque não confiamos em coisas visíveis, não confiamos naquilo que nós podemos fazer, mas antes descansamos no nosso eterno Deus, que tem nos sustentado, que tem nos dado o pão de cada dia, e muito mais do que precisamos, e muito mais do que merecemos. Que o Senhor continue abençoando a cada um, continue abençoando os gestores, os pastores, para que o seu nome continue sendo glorificado, também através das finanças. Essa é a nossa oração essa manhã, amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Convido aqui o pastor Fernando. Glória a Deus, o pastor trará a mensagem nessa manhã. Vamos orar pela vida do pastor. Pai, que a sua mensagem viva, que já foi ministrada no coração do pastor nessa manhã, alcance os nossos corações, ó Pai. Que possamos compreendê-la, senti-la e possamos ser mudados por ela. Te louvamos, ó Pai, pela vida dele e da família dele. Que o Senhor continue os abençoando. Essa é a nossa oração nessa manhã. Amém. Amém. No mesmo espírito, vamos orar mais uma vez. E agora, para que os nossos corações sejam terras férteis para receber a palavra do Senhor,
para que ela possa se multiplicar, para que ela possa gerar fé em nossos corações e ações, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor, graças te damos por esse momento, ó Pai, em que iremos ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, que Tu possa, Senhor, nos dar graça para que os nossos corações sejam terras férteis, ó Pai, terras, ó Pai, que recebam bem essa palavra, e ao receber essa palavra, Senhor, nós te pedimos que Tu possas fazer em nós aquilo que Te apraz, Tu possas fazer em nós, Senhor, aquilo que é do Teu coração, que é da Tua vontade, e que nós sejamos agentes de transformação do reino de Deus nessa terra, como profetas do Senhor, como obreiros do Senhor, que não tem medo de usar bem a Tua palavra, que Tu possa nos dar graça, Senhor, nesses dias maus, para que a Tua palavra se manifeste através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. É uma alegria novamente poder estar aqui, juntamente com a minha esposa, a pastora Euni, e sempre nos alegramos de podermos estar compartilhando daquilo que o Senhor tem feito, especialmente nesses dias que são dias difíceis, dias incertos, dias que levam as pessoas ao desânimo, levam as pessoas a muitas vezes serem aquilo que elas não são, e às vezes, por se tornarem aquilo que elas não são, elas se afastam do Senhor. Temos visto muita gente se afastando do Senhor por causa das más conversações, das más notícias. Estávamos, algumas semanas atrás, pregando no encontro de pastores no Sul, e lá com mais de 100 pastores, ministrando na vida deles, para os fortalecer, para que eles fortalecidos, eles possam fortalecer o rebanho, como ovelhas guias. E é um pedido que nós fazemos: orem pelos seus líderes, orem pelo pastor Jonas, pela Solange e família, orem pelo pastor Marcelo e família, orem pelos seus filhos, orem por cada um de nós, porque se a ovelha guia, ela fraqueja, o rebanho também fraqueja. E é muito importante nós entendermos que o diabo, ele quer que nós percamos o foco, que nós percamos a atenção, nós percamos a prioridade daquilo que é importante, e comecemos a olhar somente urgências pontuais. E essas urgências pontuais são como pequenos focos de incêndios, em que a gente corre de um lado para o outro tentando apagar aquele foco de incêndio, mas a gente nunca para pensar qual a raiz real do que está causando o incêndio. E a palavra do Senhor, ela vem para nos ensinar a encerrar com o incêndio, a entender aonde está se gerando o incêndio. E esse é o ponto importante de nós termos uma vida contínua na presença do Senhor, uma vida de devocional com Deus diário. Muita gente tem fraquejado em relação ao devocional com Deus, ora não ora acorda de manhã, busca Deus, ora não busca Deus de manhã, ora dorme à noite sem orar, ora acorda sem orar. Meus queridos, nós temos que ser constantes no Senhor. É importante a constância, porque se nós não conseguimos ser constantes na nossa relação com Deus, quanto mais em quaisquer outras coisas. Hoje o que eu mais noto são pessoas distraídas, pessoas que estão cada vez mais perdidas em tantas coisas que roubam o foco, roubam a atenção e por isso perdem a produtividade. Pessoas que se sentem improdutíveis, pessoas que se sentem sem capacidade de inovar, sem capacidade de criar algo novo, sem capacidade de ter uma ideia nova, sem capacidade às vezes até de discipular, até de orientar o outro a respeito de outras coisas que possam fazer dele uma pessoa melhor. Estávamos ouvindo de um colega nosso em que ele estava vivendo uns dias difíceis financeiramente, e ele estava apertado, e aí brotou no coração dele a ideia de orar. Inacreditável quando brota a ideia de orar, sendo que tem que ser uma coisa normal nas nossas vidas, a oração. Tem que ser algo que não é o último recurso, é o primeiro recurso, é a prioridade. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Sabe por que às vezes está sendo acrescentado ansiedade, desânimo? Porque às vezes a gente procura isso primeiro, ao invés de procurarmos o reino de Deus. E quando eu falo do reino de Deus, eu não falo da igreja. A igreja não é o reino de Deus, a igreja é noiva do Senhor. A igreja tem um noivo, a igreja não é abandonada. A igreja não está só, ela tem um noivo, esse noivo vai voltar, que é Jesus, para tomar a igreja. Mas o reino de Deus é o governo de Deus na igreja. E esse governo, ele não se manifesta só aqui dentro da igreja, ele se manifesta lá fora, no nosso dia a dia. É no dia a dia que nós mostramos a nossa aliança com Deus. É no dia a dia que nós mostramos tudo aquilo que nós lemos da palavra, nós buscamos no Senhor, nós cremos no Senhor. Aqui dentro é um momento de comunhão, é um momento de congregar-nos, é um momento de louvar ao Senhor juntos. Mas o verdadeiro cristianismo acontece lá fora. O verdadeiro cristianismo acontece quando saímos por essas portas e vivemos a palavra do Senhor. E é isso que Deus quer de nós, que vivamos a sua palavra. E baseado nisso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, dos versos 1 ao 5. Lucas capítulo 13, dos versos 1 ao 5. Amém. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. É um momento interessante da narrativa de Jesus, que ele fala que ele comenta sobre duas tragédias que aconteceu. Duas tragédias, uma sobre aqueles que Pilatos mandou matar no momento do sacrifício. Ou seja, pessoas, primeiro vamos entender, galileus, eram do norte de Israel. E por serem do norte de Israel, eles tinham muita influência estrangeira. Eles tinham muitos estrangeiros no meio, era uma cidade comerciária, uma cidade que havia grandes negociações. E as pessoas dali tinham contato com muitos tipos de pessoas. E muitos de Jerusalém acreditavam que os de fora não eram tão santos quanto eles. Acreditavam que, por estarem mais longe de Jerusalém, eram menos santos. E é interessante porque há uma tendência em nós em acreditarmos que Deus, Ele conhece uns mais santos do que outros. Que Deus, Ele olha para uns mais diferentes do que outros. E isso é uma mentira do diabo. Porque nós somos todos iguais diante do Senhor. Nós somos únicos diante do Senhor. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E não tem filho predileto. Se existe um primogênito, esse foi Jesus, não fomos nós. Então a pessoa que está do seu lado não é primogênito de Deus. Então não atente para um que está do outro lado, dizendo, aquele é melhor, por causa do título. Ser filho é o maior título que nós podemos ter, filhos de Deus. Ser filhos de Deus é a maior gratidão, é o maior recurso que podemos ter diante do Senhor. Porque como filhos não somos órfãos, e por não sermos órfãos, nós temos um Pai que olha para nós. E o diabo, que Paulo chama de príncipe desse mundo, e Jesus também chama ele do príncipe desse mundo. Paulo ele chega a falar que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas. E cegar o entendimento é não deixar crescer,
é deixar imaturo, manter imaturo. E quantos cristãos hoje ainda vivem cambaleando com o passado e o presente, o mundo e o sagrado, o perverso e a bondade, sendo que todos nós já deveríamos estar tranquilos a respeito de uma vida cristã que teme a Deus e não anda mais na fronteira do pecado e não anda mais na fronteira do profano. Alguns chegam a dizer: ai pastor, mas os dias são maus, eu tenho que lutar para sobreviver, se eu não lutar, eu não vou conseguir. Mas lute no temor do Senhor, não lute mentindo, não lute roubando, não lute fraudando, não lute sendo aquilo que você não foi chamado para ser, servo do inferno. Você não foi chamado para ser servo do inferno, você foi chamado para ser servo do Deus Altíssimo, e como tal, sirva ao Senhor em tudo o que você faz. Que as suas palavras sejam palavras seguras. Tiago, ele fala daquele que tem um linguajar dobre, ou seja, daquele que fala as coisas pela metade, daquele que fala a coisa com duplo sentido. Meus queridos, Jesus disse, ou sim, sim, ou não, não, o que passar disso é do maligno. O que passar disso é do maligno. Temos visto pessoas boas se tornando frias por comportamentos ímpios, comportamentos pecaminosos que ainda não venceram. E se nós não aprendermos a domar a língua, aliás, hoje a questão não está na língua, está na ponta dos nossos dedos. Nas redes sociais, nós digitamos mais rápido do que pensamos. Nas redes sociais, nós não nos importamos se vamos ofender os outros, nós não nos importamos se vamos falar aquilo que o outro não precisa ouvir. Nós só nos importamos que temos que vomitar para fora aquilo que eu tenho que falar, porque eu tenho liberdade de expressão, e por ter liberdade de expressão, eu posso falar qualquer coisa, mesmo coisa sem temor do Senhor. O príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas para viverem um cristianismo parcial, que dentro da igreja é santo, mas lá fora é imundo, é profano e vive de maneira ímpia, secular. Não é fácil viver nesses dias como cristão, não é fácil buscar ao Senhor nesses dias, porque tudo que está ao nosso redor quer nos empurrar para uma vida mundana, quer nos empurrar para uma vida do politicamente correto. Não, não é bem assim, isso não é pecado, é só uma alteração de humor. Meus queridos, pecado continua sendo pecado, não importa o nome que o inferno dê, não importa o nome que os especialistas do mundo deem, é pecado. E se nós não conseguimos identificar aquilo que não agrada a Deus, nós vamos andar segundo o curso do príncipe desse mundo. E vamos estar que nem essas pessoas que chegaram até Jesus e disseram: ah, Senhor, vê, eles morreram lá. O governo foi lá e os matou na hora do sacrifício, mostrando que eles não tinham fé. Olha, não teve respeito, porque Pilatos, o governador, foi lá dentro do lugar do sacrifício e os matou. Olha que coisa absurda. Ao invés de pensar sobre a perseguição da igreja, eles foram julgar as pessoas que estavam fazendo sacrifícios a Deus. E hoje temos mais pessoas falando mal da igreja do que o inferno. Hoje o diabo não precisa falar muito mal da igreja, porque muita gente de dentro da igreja fala mais mal da igreja do que o próprio diabo. E isso está errado, meus queridos, se nós não protegemos, se nós não oramos, se nós não zelamos por aqueles que estão ao nosso redor para que não caiam, quem o fará? A Bíblia diz que o nosso papel é termos paz com todos. Não é nos calarmos para o pecado, não é isso que eu estou dizendo. Não é nos tornarmos cúmplices de atividades erradas, mas como pessoas que temem a Deus, chegarmos uns aos outros e falarmos: meu irmão, para com isso está errado, isso não é bíblico, isso não é do Senhor, para com isso, você não é assim. Você não é de mentira. Quando você começou a mentir? Você não é de murmuração. Quando você começou a murmurar?
Você não é de ficar dando indireta nos outros. Por que você agora fica dando indireta nos outros? Você nunca foi de perseguir a igreja, porque hoje você persegue a igreja. Aqui chegaram a Jesus e disseram: olha, Senhor, aqueles homens lá eram pecadores, na hora do sacrifício o governo veio e os matou. Quantas vezes nós assistimos notícias e nos alegramos, ao invés de nos entristecermos, nos ajoelharmos e orar ao Senhor pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, quebre esse coração duro. Senhor, sensibiliza essa pessoa que está desumanizada, essa pessoa que está se tornando insensível, essa pessoa que está deixando de amar. Jesus disse: conhecereis que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amor, Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Se o nosso linguajar é um linguajar sem amor, se as nossas atitudes são atitudes sem amor, tudo aquilo que a gente faz é papel de tirano, é papel de acusador. E acusador significa diabo, e acusador significa Satanás. E acusador significa aquele que é contrário ao Senhor. Nós não precisamos fazer isso, meus queridos. Nós não precisamos fazer isso, porque somos servos do Deus Altíssimo. Como servos do Deus Altíssimo, nós temos dons. Use os dons que Deus te deu. Ah, pastor, eu não sei quais dons Deus me deu. A Bíblia fala: buscai com zelo os melhores dons. Será que você parou de buscar os dons porque você não lê mais a Bíblia e não entende mais o que a Bíblia fala sobre a capacitação espiritual, sobre a formação espiritual? Meus queridos, vamos buscar conselhos. Vamos usar as redes sociais, não para criticar, não para ficar falando mal, mas para nos edificarmos, edificar os outros. Busque formação, busque entendimento saudável. Nem todo entendimento é saudável. Nem tudo aquilo que a gente ouve é bíblico. Nem tudo aquilo que se fala de Israel é bíblico. Nem tudo aquilo que é judaísmo é bíblico. Há muita mentira. E se nós não soubermos separar uma coisa da outra, nós iremos ser portadores de mentiras. Nós seremos aqueles que vão multiplicar aquilo que não é verdade. Certa vez uma pessoa chegou para mim, me comentando determinada coisa, e eu disse: você sabe que isso é mentira, né? E ela disse: eu sei, mas eu só queria compartilhar. Se você sabe que é mentira, por que está compartilhando? Se você sabe que é errado, por que você está fazendo? Se você sabe que nem merece o ser pronunciado, por que está pronunciando? Meus queridos, a gente tem que voltar a ter zelo pelo Senhor. A gente tem que voltar a temer a Deus, a não ouvir as notícias do jeito que se falam e se alegrar ou se animar de uma forma mundana. Morreram pessoas na hora do sacrifício, e as pessoas ali só estavam julgando elas, dizendo: elas eram mais pecadores do que nós. Meus queridos, há uma perseguição na igreja. Talvez você não tenha sentido ainda, mas há uma perseguição silenciosa na igreja. No momento em que você começa a assumir determinadas posições e você não bebe, você já começa a ser retalhado. No momento em que você começa a assumir determinados compromissos e você não aceita a propina e você não aceita a corrupção, você começa a ser perseguido. E isso não é perseguição. Ser cristão no trabalho, ser cristão como empreendedor, como empresário, como funcionário. Meus queridos, todo aquele que procura não fazer o pecado será perseguido. Todo aquele que luta contra o sistema desse mundo será perseguido. Se o mundo te dá palmas, alguma coisa está errada. Nós não merecemos palmas do mundo, porque não agimos como o mundo age. E por isso nós não temos que ter medo, porque quem nos garante a vida e os recursos e as condições de prosperidade é Deus, não é homem algum. Se nós não dependemos de Deus, estamos dependendo de pessoas erradas.
Se nós não temos fé para crer que o que Provérbios diz, que Deus move o coração do rei para onde Ele quer, ou seja, Ele move o coração do líder, Ele move o coração do teu chefe, Ele move o coração do empresário, Ele move o nosso coração para onde Ele quer. Então nós temos que crer nisso. A situação está difícil, ore. Volte a ser cristão, faça vigílias. Ai, pastor, não tem mais vigília. Faça vigília na tua casa. Convide um ou outro, faça vigília virtual. Siga os protocolos, porque também a pior coisa que tem é se dizer cristão e andar com tolices. Se existe um protocolo sanitário, siga os protocolos sanitários. Na Idade Média, acusaram os judeus de propagarem a peste negra, de propagarem as doenças, porque eles se lavavam e eles agiam de uma maneira diferente dos outros. Em tudo que eles faziam, eles lavavam as mãos, e assim, quando surgiu a peste, eles não ficavam contaminados, mas aqueles outros ficavam contaminados. E começaram a dizer: olha, eles são os culpados, são bruxos, são feiticeiros. Hoje em Israel, inúmeros pegaram a doença. Inúmeros pegaram a doença porque não praticam mais a limpeza sanitária. Não lavam as mãos, não se protegem e agem como tolos. Ou seja, nós temos tudo, meus queridos, para fazer certo, tudo para dar certo, mas muitas vezes nós deixamos de lado a palavra do Senhor e cremos em discursos humanos de pessoas que não temem a Deus. Não temem a Deus. Retratam uma visão pessimista, porque não conhecem o Deus poderoso que nós temos. No momento que Deus quiser soprar esse vírus para longe, Ele sopra. No momento que Deus quiser fazer um milagre tal, um avivamento tal, em que não haja mais enfermos no meio de nós, assim será. Mas, muitas vezes, as pessoas que dão notícias, elas dão notícias de uma maneira pejorativa, de uma maneira triste e de uma maneira pessimista. Eu estava lendo hoje no jornal e estava dizendo lá: diante da crise, mais pessoas procuram as igrejas. Ou seja, não é procurar a igreja, é procurar Deus. Nós temos que procurar Deus. Porque Jesus, Ele disse aqui, que aquelas pessoas que foram perseguidas, não foram perseguidas porque elas eram piores ou melhores do que os outros. Mas, se não se arrependerem, o mal chegará para todos. Foi o que Jesus falou. Meus queridos, essa é uma palavra de arrependimento. Arrependimento significa voltar-se para Deus. Voltar às primeiras obras, voltar às primeiras práticas, voltar àquele fervor espiritual. Voltar a ser uma pessoa que gera fé no outro, uma pessoa que gera ânimo no outro, uma pessoa que torna o outro um melhor cristão. Será que o cristianismo que nós vivemos hoje torna o outro melhor cristão? Ou torna ele mais frio? Ou torna ele mais insensível? Ou torna ele uma pessoa sem fé? Tome cuidado com aquilo que você demonstra. As suas atitudes podem não demonstrar Deus. Cuidado com as suas atitudes, para que elas não sejam discipuladores de pessoas que também não temam a Deus. Há muita gente que não escuta o que a gente fala, mas olha o que a gente faz. Olha as nossas atitudes. Olha o nosso comportamento. Não precisa de palavras. Só precisa olhar para nós. Será que olhando para nós a pessoa vai ter mais fé, vai querer mais Deus, vai querer realmente mudar o comportamento de desvio para um comportamento que teme ao Senhor? E aí Jesus, Ele é interpelado mais uma vez sobre a torre de Siloé,
uma torre que ficava próxima ao tanque de Siloé, onde Jesus havia feito uma cura, e lá naquela torre, a torre caiu e 18 pessoas morreram. Uma catástrofe, uma tragédia. E tem gente que não se importa com a tragédia ou com as 18 vítimas, mas quer saber se eram pecadores, querem saber se era Deus julgando, se era Deus pondo a mão e Deus torturando pessoas. Meus queridos, Deus não é Deus disso, Deus é Deus de amor. Tenha em mente, entenda que as coisas acontecem muitas vezes por negligência humana. A torre caiu, às vezes foi porque foi mal construída. A torre caiu porque, infelizmente, os engenheiros, os profissionais da época usaram materiais inadequados. A torre caiu porque, de repente, houve um terremoto e não houve vistoria. E aí eu pergunto, será que as nossas vidas, que são comparadas como casas sobre a rocha, elas estão firmes ou elas podem cair e cair em cima de pessoas que não têm nada a ver com isso? Como está o fundamento da tua casa espiritual? Como está o fundamento da tua vida? Será que tu, como casa espiritual, tu que tens que estar firmado sobre a rocha, algum terremoto de más notícias abalou as tuas estruturas? Faltou auditoria, faltou fiscalização do último pecado inconsequente que você cometeu e ainda tem sequelas e circunstâncias que te perseguem e não te deixam dormir? Será que você tem que olhar para os fundamentos da tua estrutura para que essa casa não caia sobre mais 18? Ao invés de colocar a culpa nos 18, olhe para os fundamentos da casa, olhe para os fundamentos da torre, olhe para os fundamentos daquilo que pode cair e derrubar os outros. Se você cair, pessoas podem se afastar da fé. Se você cair, pessoas por quem você orou podem se desviar da fé. Se você, que é uma torre do Senhor, cair, pessoas podem sair da presença do Senhor e nunca mais voltar. Ao invés de olhar para os que morreram, olhe para você e veja se você não está prestes a cair. Olhe para você e veja se você está firmado na rocha, se você está crescendo de fé em fé, se você está cada vez mais firme na presença do Senhor até que Ele volte. Jesus está voltando, meus queridos. Temos que estar prontos, e estar pronto é viver uma vida de santidade, é viver uma vida separada, mesmo num mundo maligno. Não é viver um mundo em nós, mas é vivermos o reino de Deus nesse mundo, porque é para isso que nós fomos chamados, sal e luz nessa terra. E se o sal perder o sabor, é como uma torre que cai. E se a luz está se apagando, é como uma torre que cai. E aí a nossa língua começa a julgar um, começa a acusar o outro, começa a colocar a culpa nas coisas, mas nós não olhamos para nós mesmos e olhamos que a nossa estrutura está rachando, a nossa estrutura está falindo, a nossa estrutura está frágil e poderá cair. E se ela cair, matará pessoas, afastará pessoas do caminho do Senhor. E ai de nós, se isso acontecer, meus queridos. Ai de nós. É mais fácil agir como Caim. Caim matou seu irmão Abel, e ele disse: quem me colocou como responsável pelo outro? Vivemos numa geração fria, numa geração impessoal, numa geração que não se importa com o próximo, numa geração cada vez mais isolada no seu quarto, cada vez isolada mais nos aplicativos, vive em função daquilo que é portátil, daquilo que é prático. Através de um celular você alcança o mundo todo e se esquece das pessoas que estão do seu lado. Você não se importa se a pessoa do seu lado está perdendo a fé. O que tem a ver com isso? Quem me pôs por juiz ou guarda do meu irmão? Assim disse Caim. Vivemos uma geração de Caíns, que deixam a responsabilidade para os outros, mas nunca assumem a responsabilidade de amar ao próximo. E quando a gente não assume a responsabilidade de amar ao próximo, somos capazes
de assassinatos. Porque se a nossa casa cair, quer seja por atitudes de pecado, sem temor do Senhor, que vão abalar a fé do outro, a gente nem se importa. Fui eu que errei, eu não fiz mal a ninguém. Eu só fiz mal a mim mesmo. Essa é a palavra de um cínico. Essa é a palavra de um egoísta que diz que eu fiz o mal só para mim mesmo. Meu querido, quando você faz o mal, você sempre atinge alguém. Sempre alguém está te observando, sempre alguém está te olhando, sempre alguém quer seguir o teu exemplo. Você nunca afeta só você, você afeta mais alguém. Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, ele disse assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. A maneira que você age ou dissimula, agirão ou dissimularão contra você também. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave, da viga que está em seu próprio olho. Só olha para o outro, só o outro é inferior, só o outro é pecador, você é santo. Só o outro faz o errado, você não erra. Hipócrita, tire primeiro a viga, a trava do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, toda vez que a gente fala de arrependimento, que o texto que Jesus ele traz sobre as duas tragédias, é sobre arrependimento, porque ele fala nas duas situações: se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Ou seja, se não se voltarem para Deus, se não voltarem a praticar as primeiras obras, se não voltarem ao fervor espiritual, se vocês não voltarem a isso, meus queridos, vocês voltarão a uma vida de repetição de pecados vencidos, a uma vida de murmuração, a uma vida de angústia, a uma vida de maledicência. A pior coisa que tem é você conviver com alguém que só reclama e reclama e reclama e reclama. Como é ruim ouvir uma pessoa que passa o dia reclamando, e reclama do governo, e reclama da igreja, e reclama do outro, e reclama de alguém da família, e reclama do marido, e reclama da esposa, mas não olha para si mesmo. Julga todos, mas não julga a si mesmo. É triste, é triste. E a Bíblia diz o seguinte, em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Todos pecaram, e diariamente, aqueles que aceitaram a Jesus, têm que tomar uma atitude de fugir do pecado, de lutar contra o pecado, de não ser como o mundo é, de ser um cidadão do reino dos céus, nessa terra, até que Jesus volte, e ache uma igreja incorruptível, e haja uma igreja saudável, uma igreja plena. Existe uma canção chamada Um Povo Forte, da harpa cristã, e a canção diz assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder do Espírito Santo, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Será que você pode dizer também que é um dos tais? Que não teme a morte, que não teme a doença, que não teme as más notícias, mas que só espera a volta do Senhor e dá o seu melhor nessa terra, dando o melhor do seu potencial e fazendo tudo que você pode para o melhor e o bem daquilo que Deus pôs em suas mãos? Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Eu sou um desses que espera pelo Senhor. Eu sou um desses remanescentes que permanece firme no temor do Senhor.
Eu sou um desses remanescentes em que o mundo vai pecando, mas eu vou me voltando mais para o Senhor. O mundo vai se esfriando, mas eu vou seguindo os passos de Jesus, andando pela porta estreita, sendo sal e luz dessa terra e lutando com todas as minhas forças para que o inferno tenha menos pessoas. Porque eu vou orar pelo meu vizinho, eu vou orar por aquele que teve luto e está de luto. Eu vou orar por aquele que ainda não conhece o Senhor, para que conheça o Senhor. E eu vou desocupar o inferno por aqueles que eu vou lutar para que não vão para o inferno. No cenáculo reunidos, o poder buscavam então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, que busca o Senhor, que quer o Senhor, que quer ser cheio do Espírito Santo e manifestar os dons, que quer ser usado por Deus aonde quer que você esteja, que não será uma pessoa cabisbaixa, mas uma pessoa de semblante alto, não por orgulho ou vaidade, mas porque crê no seu Deus, e crê num Deus que faz milagres, e crê num Deus que faz poder, misericórdia e ação transformadora em nossas vidas. Este povo destemido são os discípulos de Jesus. Será que nós podemos dizer que somos discípulos de Jesus? Será que nós podemos dizer que somos discípulos de Jesus? Pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai, podes tu dizer também, sou um dos tais. Fique de pé e vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Deus está nesse lugar, a presença do Senhor está nesse lugar, e esse é o momento em que você pode abrir o seu coração, abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu sou um dos tais. Se por alguma razão, Senhor, eu tenho me calado, eu tenho me intimidado, eu tenho, Senhor, deixado as circunstâncias, as notícias, Senhor, deixado o mundo me cercar, o espinheiro me cercar e me sufocar, e não tenho sido como um dos tais, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa, porque Tu me chamaste como sal e luz nessa terra. Comece a orar, fale com o Senhor, Ele está aqui. É o momento nosso individual com Deus, fale com o Senhor. Se você fala em línguas, fale em línguas. Oh Deus, enche-nos de ousadia, Senhor, enche-nos de coragem para sermos um dos tais, ó Pai, que foge do pecado, um dos tais, ó Pai, que não anda segundo o curso desse mundo, um dos tais, ó Pai, que é discípulo do Senhor. E como discípulo do Senhor, ó Pai, não teme a morte, não teme a má notícia, não teme o diabo, não teme a enfermidade. Oh Deus, aleluia. Senhor, eis a Tua igreja, eis o Teu povo, ó Pai. Levanta cada um, ó Pai, como braseiros, chamas vivas aonde estiverem. Oh Pai, levanta cada um, ó Pai, para que sejam sal e luz nessa terra, nos seus negócios, nas suas atividades diárias. Senhor, se há algum enfermo, ó Pai, que haja cura e restauração, em nome de Jesus. Que o mal não cale os Teus servos, que a enfermidade não pare o Teu servo de ser um dos tais. Oh Deus, que hoje seja um marco nas nossas vidas, para que possamos, ó Pai, fazer a diferença.
para que tenhamos ideias dos céus, ideias inovadoras, transformadoras, que sejamos bons alunos remotamente, que sejamos bons alunos presencialmente, que sejamos bons profissionais, distantes ou presentes, e que em tudo possamos dar graças, ó Pai. Damos graças, Senhor, porque Tu és bondoso para conosco. Senhor, conduz o Teu povo em paz para os seus lares, conduz o Teu povo em paz, que ao chegar em casa, se reanimem, abençoem os seus lares, orem por suas casas, orem pelos umbrais de suas casas, para que aquela casa seja uma casa de oração, seja uma casa que teme a Deus. Que sejamos bons vizinhos, ó Pai, sejamos bons vizinhos, e se houver vizinhos maus, que através de nossa influência se tornem bons vizinhos. Cala o inimigo ao nosso redor, cala o inimigo aonde estivermos, ó Pai. Que a Tua mão pese sobre o inimigo e tenha misericórdia daqueles que não Te conhecem, para que Te conheçam, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, essa é a nossa oração, Pai. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu.